A segunda mentira, a segunda heresia pregada no meio de nós, é que a mesma galera que nega a salvação por Jesus, é a mesma que nega a salvação sem a igreja. Então, a primeira coisa que diz, não, eu não preciso de igreja, eu só preciso de Jesus. E é mentira. Quem não ama a igreja, não ama Jesus. E quem ama Jesus, ama a igreja. Você não pode separar Jesus da igreja, nem a igreja de Jesus. Colossenses 1:24, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Toda a salvação vem de Cristo, cabeça, e exercida através de seu corpo, que é a igreja. A igreja é o braço do Cristo estendido na história da humanidade. Quando a igreja te batiza, é Jesus que batiza você. Quando ela te crisma, é Jesus que crisma você. Ninguém tem a fé por si. Você recebe a fé da igreja. Alguém teve que te ensinar a fé, porque ninguém nasce com fé. Então veja, meus queridos, infelizmente as pessoas estão fazendo questão de negar a salvação fora da igreja. Primeiro se nega de Jesus, depois se nega também da igreja. E aqui vamos falar umas coisas sérias. O Papa Bento XVI diz que a igreja existe para, desculpa eu falar, conter o avanço do inferno sobre a face da terra. A igreja é a reunião de poucos que vai salvar muitos. E aí nós vamos ser sinceros com vocês, e a gente tem que rasgar o verbo. A igreja não é dona da verdade. A igreja é a serva da verdade. Tem dentro do coração de você. Ela não é dona, ela é serva. E vou falar mais claro. Não foi a igreja que inventou a verdade. Foi a verdade que inventou a igreja. Porque 1 Timóteo 3,15. A igreja do Deus vivo é a coluna e sustentáculo da verdade. Jesus salva, mas salva por meio da igreja. E hoje, amado, está surgindo uma heresia tão grande. E o que mais tem no Brasil hoje é 28 milhões de brasileiros que diz que crê em Jesus, mas não tem igreja. Tem até pastores coaches, chamados pastores desigrejados. Eu não tenho igreja, eu tenho Jesus. Veja, olha onde nós estamos chegando. Olha o estrago que essa heresia tem feito no meio de nós. E aqui, meus queridos, nós temos que ser bem direto e bem sincero com vocês. São Clemente de Alexandria, lá no século II, São Clemente de Alexandria dizia: a vontade de Deus é um ato e se chama mundo. Sua intenção é a salvação dos homens, se chama igreja. Porque ele desceu do céu por Jesus. O Pai mandou o Filho e o Filho mandou a igreja no poder do Espírito Santo. João 20:20, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O Pai mandou Jesus e Jesus mandou a igreja no poder do divino Espírito Santo. Aí Jesus salva, mas salva por meio da igreja. A salvação é de Cristo cabeça, através do seu corpo, que é a sua igreja. Eu sei que quando a gente prega isso, a gente já arruma um problema, porque o que nós mais escutamos por aí é: placa de igreja não salva ninguém. Igreja verdadeira não tem placa. Igreja verdadeira tem uma cruz, porque foi na cruz que Jesus nos salvou. Outra coisa importante, meus queridos, eu não leio a Bíblia para ser católico. Eu sou católico para ler a Bíblia, porque não foi a Bíblia que montou a igreja, foi a igreja que montou a Bíblia. É bom que você saiba que os primeiros 4 séculos da igreja, ela funcionou sem Bíblia. A Bíblia que nós temos com esses livros foi no ano 393, por São Jerônimo e o Papa Damaso, tá? Quem passou a Bíblia para capítulo foi 1228, Santo Pagnino. Perdão, o cardeal Estevão Langton. Em 1503, Santo Pagnino e Roberto Etienne passou ela para versículo. Então, até mesmo os nossos irmãos protestantes, para ter a Bíblia debaixo do braço, agradeço os bispos da Igreja Católica, porque eles copiaram a Bíblia para vocês colocar ela debaixo do braço. Eu não leio a Bíblia para ser católico, eu sou católico para ler a poderosa e gloriosa palavra de Deus. E aqui, amados, nós temos que ser uma coisa muito séria. São Cipriano de Cartago, lá no ano 248, ele dizia assim: assim como fora da arca de Noé ninguém se salvou, fora da igreja ninguém vai se salvar. Fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque fora de Cristo não há salvação. Você que é protestante, que vai ver o vídeo, aprenda uma coisa importante: a salvação é por Cristo, por meio da igreja. Ah, você está tirando a salvação dela ser cristológica para ela ser eclesiológica? Não, a salvação é cristológica por meio da eclesiologia, que é a igreja. Cristo salva, mas salva pela igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desculpa eu falar, mas o protestantismo começou com 16 séculos de atraso. E aquilo que Lutero chamou de reforma protestante, hoje é deforma protestante.
gigante, porque só no Brasil é 48 mil denominação que todo dia pega a Bíblia e reforma alguma coisa de Lutero. Todo dia inventa uma doutrina diferente e está virando pequenas igrejas, grandes negócios. Todo mundo está querendo ganhar dinheiro em nome de Deus. É uma doutrina, cada uma diferente da outra. Aí você pergunta, e você, cabeção, por que você é católico? Por uma única coisa, eu vou ter que falar com vocês. Quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi Edir Macedo. Aliás, antes de contar isso para vocês, eu queria só contar um fato histórico. Napoleão Bonaparte tinha um irmão chamado Jerônimo que quis divorciar de sua esposa. Procurou o Papa Pio VII e o Papa disse a ele: o que Deus uniu, o homem não separa. E aí Napoleão mandou prender o Papa 13 anos e um soldado de Napoleão de santidade, majestade. Já que o senhor não gosta do Papa, funda uma igreja para nós. Nós queremos uma igreja para a gente seguir. E Napoleão disse para ele: filho, eu posso te fazer qualquer coisa, menos fundar uma igreja para você. E ele falou: por que não? Ele disse que para mim fundar uma igreja eu tenho que fazer duas coisas. A primeira é morrer na cruz. A segunda é ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero. Ressuscitar eu não posso. Eu não tenho direito de fundar uma igreja para você. Então aprenda. Quem fundou a Igreja Universal do Reino de Deus foi Edir Macedo em 1977 no Rio de Janeiro. Não morreu na cruz e não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus foi R.S. Soares, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus foi Valdomiro do Chapéu, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Plenitude do Trono de Deus foi o Agenor Duque, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Congregação Cristã no Brasil foi Luigi Francesco em 1910, não morreu na cruz e não ressuscitou. Quem fundou a Assembleia de Deus no Brasil foi Daniel Bergro Navring em 1911 em Belém do Pará, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi Ellen Goldwhite em 1844 nos Estados Unidos, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os Testemunhos de Jeová foi Charles Taze Russell em 1823 nos Estados Unidos, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja do Evangelho Quadrangular foi Aimee Mike Pence em 1940 nos Estados Unidos, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja presbiteriana foi John Knox em 1600 na Escócia, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os batistas foi Giuseppe Smith em 1623 na Inglaterra, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja anglicana foi o rei Henrique VIII, também na Inglaterra, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou os calvinistas foi João Calvino em 1545 em Genebra, na Suíça, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja Deus e Amor foi Davi Miranda em 1962 em São Paulo, não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a igreja luterana foi Martim Lutero em 1517 em Elsbach, na Alemanha, não morreu na cruz e não ressuscitou. Portanto, irmão protestante, eu como católico posso adorar o fundador da minha igreja, porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou, e somente quem morre na cruz ressuscita tem autoridade para fundar uma igreja. Quando ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa igreja. Eu sou católico porque eu não arrumei uma jangada, não pulei da barca, eu estou na barca de Pedro. Jesus só subiu numa única barca na Bíblia, na barca de Pedro, que é a sua igreja, e por isso nós somos católicos.